Senhoras e senhores, bom dia. Convidamos para compor a mesa de honra deste evento o excelentíssimo senhor presidente da Tricom, conselheiro Valdecir Pascoal. O excelentíssimo senhor vice-presidente do Senado Federal, senador da República, Cássio Cunha Lima. O excelentíssimo senhor deputado federal Rômulo Gouveia. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro. O excelentíssimo senhor presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Sebastião Elvésio Ramos de Castro. O excelentíssimo senhor presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, Abracom, conselheiro Thiers Viana Montebello. O excelentíssimo senhor presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, AMPCOM, procurador Júlio Marcelo de Oliveira. O excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, AUDICOM, ministro substituto Uéder de Oliveira. O senhor representante da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, Ismar Viana. Convidamos a todos os presentes a posicionarem-se para a execução do hino nacional.
Convidamos para compor a mesa o representante do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, o excelentíssimo senhor Luciano Farias. Autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à cerimônia de celebração da posse do presidente da respectiva diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM. Registramos a presença das seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes; o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimler; excelentíssima senhora procuradora-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Cristina Machado da Costa e Silva; senhor secretário-geral da Presidência do Tribunal de Contas da União, Rainério Rodrigues Leite; o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Irandir Pietrox; excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Estilac Martins; excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Algir Lorenzon; deputado Hugo Mota; o presidente da FENAS, Amaury Perúcio; Paulo Martins, o presidente da Auditar; deputado federal Goulart; e o Vicentinho Júnior, deputado federal do Tocantins. Neste momento, tem a palavra o presidente da ATRICOM, conselheiro Valdecir Pascoal. Bom dia a todos, meus amigos, colegas de jornada. Eu queria saudar inicialmente os integrantes dessa seleta mesa, senador Cássio Cunha Lima, deputado Rômulo Gouveia, presidente Raimundo Carreiro, nosso anfitrião, como sempre, abrindo as portas do TCU para a ATRICOM e para o Sistema Tribunal de Contas. Saudar Thierry Viana Montebello, presidente do TCM da Abracom, Veder de Oliveira, aqui representando a nossa entidade parceira também, tal qual o Abracom, no caso de Veder, a Audicom. Está lá o nosso Luciano, representando o Conselho dos Procuradores Gerais do Ministério Público de Contas, dos presidentes. Sebastião Alvécio, fraterno presidente do Instituto Rui Barbosa, ao mesmo tempo que aproveito para saudar o conselheiro Ivan Bonilha, presidente eleito do IRB, que tomará posse nesses próximos dias. Nosso querido Júlio Marcelo, procurador do Ministério Público de Contas no TCU e presidente da Ampicom, uma entidade também importante no cenário do controle externo brasileiro. Aqui o nosso querido Ismar Viana, auditor de controle externo do TCE do Sergipe, do TCE do Sergipe de Clóvis, está aqui presente, representando a NTC, uma entidade importante dos auditores de controle externo de todo o Brasil. Não poderia deixar também de saudar aqui o Amaury Perúcio, que eu vejo ali de longe, presidente da FENAS-TC, outra importante entidade de classe, e também o Paulo Martins, da Auditar. Meus queridos presidentes, conselheiros, membros da atual diretoria da ATRICOM, membros que serão empossados daqui a alguns minutos para a nova gestão, ex-presidente da ATRICOM, Antônio Joaquim, que nos dá a honra também da sua presença. Queria saudar de maneira muito especial. Presidente do TCE de Pernambuco, Marcos Loreto, o tribunal da minha casa, a minha origem, que também vai integrar, para nossa alegria e honra, a nova diretoria da ATRICOM. Saudar os familiares aqui presentes, minha esposa Dalva, que está aqui, esposa de Fábio, Bianca, e saudar Fábio, né? Estamos aqui para saudar Fábio, Túlio Nogueira, né, o presidente eleito da ATRICOM, e essa cerimônia aqui toda é voltada realmente para a posse de Fábio
e da nova diretoria. Então, meu fraterno abraço a todos vocês. Tenho aqui algumas palavras de despedida e neste momento que para mim é muito emocionante, de muita emoção. Mas vamos lá. A sabedoria nos ensina que dizer adeus é celebrar a gratidão e dar boas-vindas ao recomeço. Em mais um momento histórico para a Tricom e para o sistema Tribunais de Contas, que minha primeira mensagem seja de dar boas-vindas a mais um recomeço, dar boas-vindas ao novo presidente da Tricom, conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, e a todos os prezados membros que serão empossados na direção da entidade para o biênio 2018-2019. Todos os novos integrantes da diretoria, legitimados pela aclamação dos associados, são com efeito cidadãos honrados e com relevantes serviços prestados ao controle externo brasileiro. Permitam-me homenageá-los e saudá-los na pessoa do seu timoneiro, o nosso presidente Fábio Nogueira. O querido amigo Fábio Nogueira é um cidadão predestinado ao serviço público. Começou sua jornada muito cedo e, apesar de ainda jovem, tem ao seu lado o essencial atributo da experiência. Esse campinense, senador Cássio Cunha Lima, deputado Rômulo Gouveia, Catão, legítimo filho dos tropeiros da Borborema paraibana, já exerceu cargos relevantes no Poder Executivo e, por mais de uma década, honrou o povo paraibano no exercício de mandatos eletivos, como vereador de Campina Grande, eleito em certa ocasião o vereador do ano pela imprensa e deputado estadual. Tomou posse no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba no ano 2006, quando tinha apenas 37 anos, tendo sido presidente daquela respeitada instituição no biênio 2014-2015, oportunidade em que, mais uma vez, revelou o seu compromisso com a causa republicana e todo o seu talento para a gestão e a liderança. Nada obstante, o pleno êxito que se avizinha para este recomeço, o futuro da Tricom, sob a presidência do conselheiro Fábio, não se tornará realidade tão somente em razão da experiência e das suas qualidades como homem público, ou apenas por ele ter sido um membro atuante e presente nas duas últimas diretorias da Tricom. Não. Há, igualmente, atributos de personalidade que o credenciam para o novo mistério, a exemplo do seu compromisso inarredável com a causa do fortalecimento dos tribunais de contas, da sua inteligência privilegiada e idoneidade moral, da sua imensa capacidade de diálogo, de conciliação, lastreada por serenidade e firmeza de caráter. Tudo isso acrescido pelo mais digno sentimento de amor à família. Seus pais, Geraldo Nogueira Pereira, de saudosa memória, e Dona Maria Adília Filgueiras da Amorim, de quem Fábio herdou uma de suas melhores marcas, a fidalguia. Sua querida esposa Bianca Silveira Filgueiras Nogueira, seus filhos João Gabriel, que está aqui presente, cadê ele? Está aqui João. João Guilherme, o outro João, o novinho, e Maria Júlia são gêmeos, esteio de todas as horas, Bianca e os 3 filhos, e frutos preciosos que revelam em Fábio os atributos da lealdade, dedicação e responsabilidade. Meus queridos amigos, é por tudo isso que as nossas boas-vindas ao novo presidente e à nova diretoria se traduzem na certeza de que a Tricom, seguindo o curso normal de sua história de 25 anos, continuará trilhando o caminho certo, e desta vez sob a inspiração da história de luta do altivo povo paraibano, cuja bandeira traz a insígnia Nego, que a rigor significou um retumbante sim ao respeito à federação e à hombridade republicana, que são, dicas de passagem, valores fundamentais para o enfrentamento dos grandes desafios que se nos apresentam no presente e no porvir. Chego ao segundo dever de dizer adeus. Tenho a exata dimensão de que, numa solenidade de posse, o futuro há que prevalecer. A hora da nossa prestação de contas detalhada
desses 4 desafiadores anos à frente da Atricom já aconteceu durante o 29º Congresso dos Tribunais de Contas em Goiânia e por meio da revista amplamente divulgada. Todos aqui testemunharam os avanços de nossa entidade nas ações que objetivaram fortalecer o desempenho dos Tribunais de Contas, a exemplo do programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, o QATC, e do marco de medição de desempenho, essa ferramenta de avaliação. Todos testemunharam a nossa atuação no âmbito do Poder Legislativo, senador Cássio Cunha Lima, deputado Rômulo, no Poder Judiciário, de nossas ações em matéria de comunicação institucional, de relacionamento com a imprensa, do estabelecimento de parcerias estratégicas com entidades nacionais e internacionais e dos avanços em nossa governança interna. De maneira muito especial, todos também testemunharam o nosso compromisso republicano de defender o sistema Tribunais de Contas e seus membros de ataques injustos, de apresentar com orgulho nossas boas práticas, sem, contudo, esquecermos de enfrentar nossos problemas históricos, sem fechar os olhos para a grave crise que nos assola, nem para a necessidade de mudanças, de aperfeiçoamentos, inclusive em aspectos relevantes do nosso modelo constitucional de controle externo. Sobre este último ponto, vale ressaltar, testemunharam um fato notoriamente alvissareiro: a elaboração, o apoio majoritário dos membros e liderança do sistema e a apresentação ao Congresso Nacional da PEC 22 de 2017, pelas mãos generosas deste que está aqui ao meu lado direito, o estimado senador Cássio Cunha Lima, a quem todo o sistema possui uma dívida de gratidão. Eu peço uma salva de palmas ao senador Cássio Cunha Lima por ter aberto essa janela republicana para debater o sistema Tribunais de Contas, assim como outros parlamentares que abriram a janela por meio de outras PECs também que apontam no caminho do aprimoramento. Dívida de gratidão. A propósito, há poucos dias, semana passada, reportando a críticas feitas à atuação do STF, Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, com a lucidez e a visão republicana que lhes são imanentes, afirmou, abre aspas, toda instituição democrática deve estar preparada para a crítica honesta e corajosa e deve ter humildade de se repensar naquilo que a crítica for procedente. Fecho aspas. Penso que essa mesma reflexão vale para nós. Volto ao início. A sabedoria nos ensina que dizer adeus é celebrar a gratidão e dar boas-vindas ao recomeço. Ora, portanto, de dizer adeus em forma de gratidão a todos aqueles que saíram dos seus portos seguros, que içaram as âncoras de seus barcos e nos ajudaram a navegar até aqui, a miúde, enfrentando e se arriscando diante das desafiadoras correntezas. Essa doação, verdadeira abnegação em trabalhar em prol do aprimoramento da entidade Atricom e, sobretudo, de nossas instituições, só foi possível porque todos estavam cônscios dos seus papéis e compreenderam que os barcos, embora mais seguros nos portos, foram feitos para navegar. Nosso profundo agradecimento, nosso mais sincero obrigado aos membros das diretorias da Atricom no período 2014-2017, a todas as lideranças do sistema de controle externo, presidente de tribunais. Aqui eu saúdo na figura do atual presidente do Colégio de Presidentes, o conselheiro Beraldo, e também Sebastião Alves. O IRB também representa o Colégio de Presidentes. Saudar o presidente do IRB, Sebastião Alves, mais uma vez, da Abracom, conselheiro Thierry Montebello e Francisco Neto. Não posso deixar de registrar essa dupla que toca a Abracom numa parceria intrínseca e de fraterna comunhão de pensamento da Abracom com a Atricom. Então, Thierry Viana Montebello, Francisco Neto, da Audicom, ministro Marcos Benquerer, transmita, ministro Veder, ao ministro Marcos Benquerer, a nossa gratidão, o nosso obrigado pelas parcerias, sem esquecer as lideranças representativas da Ampicom, procurador Júlio Marcelo, da NTC, está aqui o Ismar representando,
mas também não posso esquecer a figura de Luciene Pereira, que também é uma que trabalha com honestidade para o aprimoramento dos tribunais de contas, que nós respeitamos, e a FENASTC do Amauri, que está aqui presente. Agradecer também a todos os devotados servidores que compuseram a assessoria técnica e administrativa da Atricom, tanto em Recife quanto aqui em Brasília. Ao TCE, presidente Marcos Loreto, de Pernambuco, pelo apoio estratégico e logístico. Ao TCU, presidente Carreiro, e ao TCDF, presidente Aniceia, nossas verdadeiras embaixadas no Planalto Central, e essa solenidade aqui, e a ajuda também dada pelo TCDF, é uma amostra, é uma simbologia de todo esse apoio, esses braços abertos que tanto o TCU quanto o CDF têm para com a Atricom e para o sistema Tribunais de Contas. Aos servidores que integram o programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, que percorrem esse Brasil numa revolução silenciosa para o aprimoramento dos Tribunais de Contas, aos órgãos de imprensa e a cada membro ou servidor de Tribunal de Contas que contribuiu para a efetividade e o engrandecimento do nosso trabalho institucional. Um agradecimento todo especial à minha família, a Dalva, minha esposa que está aqui presente, às minhas filhas Bárbara e Beatriz, pelo apoio de todas as horas, pelas renúncias, pelas ausências, solidariedade e pelo amor incondicional. Meus queridos amigos, para onde seguir agora? Poderia me atrever e parafrasear o querido amigo Carlos Aires Brito, que ao deixar a Corte Suprema vaticinou em sábios versos, aspas, não tenho metas ou objetivos a alcançar, tenho princípios, e na companhia deles nem me pergunto onde vou chegar, fecha aspas. Mas devo eu, humildemente, reconhecer o meu lugar. É tempo de voltar à minha instituição mãe, ao TCE de Pernambuco, com a certeza, como bem disse Cora Coralina, de que, aspas, o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher, fecho aspas. Neste período, muito foi colhido, mas muito, presidente Fábio e demais membros da diretoria, muito há de se plantar. Hora de caminhar de volta à planície, hora de marchar como soldado, ao lado da legião de homens públicos que, mesmo diante do contexto desafiador que vive o nosso país e o sistema Tribunais de Contas, continuam a trabalhar e a sonhar com o reconhecimento definitivo e inquestionável do papel dos Tribunais de Contas como instituições essenciais no combate à corrupção, no combate à ineficiência, instituições a serviços da cidadania, da democracia e da República. Muito obrigado, boa sorte, presidente Fábio, boa sorte à nova diretoria, avante Atricom, avante Tribunais de Contas. Monial. Registro ainda a presença das seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, André Carlo Torres, o excelentíssimo senhor deputado federal Pedro Cunha Lima, presidente da Audi TCE do Ceará, Thaís Craveiro, a senhora presidente da Audi TCM/Goiás, Valéria Sampaio, senhora presidente da Audi TCU, Luciene Pereira, representante da Audi TCDF, Elton Linhares, e representante da Audi TCE do Amazonas, Marcondes Nogueira. Daremos início à cerimônia de posse do presidente eleito da Atricom. O excelentíssimo senhor conselheiro Fábio Túlio Filgueira Nogueira, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, foi escolhido pelos membros da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil para exercer o cargo de presidente da entidade para o biênio 2018 e 2019, em processo eleitoral realizado no dia 23 de novembro de 2017, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.
Convidamos Sua Excelência, o senhor conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, para prestar o compromisso como presidente da entidade. Prometo desempenhar com zelo e dedicação os deveres do meu cargo, cumprindo as atribuições a mim conferidas como presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Agora eu convido o presidente Fábio Túlio para o seu lugar de honra para assumir a presidência dessa sessão. Dando continuidade a esta solenidade, juntamente com o presidente Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, tomam posse os demais dirigentes da entidade a quem possamos convidar para a assinatura do termo de posse. No cargo de vice-presidente de Relações Político-Institucionais, conselheiro Antônio Renato Alves Rainha, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Nos cargos de diretores da Vice-Presidência de Relações Político-Institucionais, conselheiro Manuel Pires dos Santos, Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Conselheiro Marcos Coelho Loreto, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. No cargo de vice-presidente de Relações Jurídico-Institucionais, ministro substituto Uéder de Oliveira, Tribunal de Contas da União. Nos cargos de diretores da Vice-Presidência de Relações Jurídico-Institucionais, conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Conselheira substituta Heloísa Helena Antonácio Monteiro Godinho, Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado, Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Conselheira Mariana Montebello Willeman, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
No cargo de vice-presidente de Desenvolvimento do Controle Externo, conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Nos cargos de diretores da Vice-Presidência de Desenvolvimento do Controle Externo, conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Conselheiro Cláudio Couto Terrão, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Conselheiro substituto Jailson Fabian Lopes Campelo, Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Conselheira Soraya Tomás Dias Victor, Tribunal de Contas do Estado do Ceará. No cargo de vice-presidente de Defesa de Direitos e Prerrogativas e de Assuntos Corporativos, conselheiro Paulo Cury Neto, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Nos cargos de diretores da Vice-Presidência de Defesa de Direitos e Prerrogativas e de Assuntos Corporativos, conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Conselheiro substituto Luiz Henrique Moraes Lima, Tribunal de Contas de Mato Grosso. Conselheira substituta Milene Dias da Cunha, Tribunal de Contas do Estado do Pará. Conselheiro Sebastião César Leão Colares, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. No cargo de vice-presidente de Relações Internacionais, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nos cargos de diretores da Vice-Presidência de Relações Internacionais, o conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Conselheiro Marco Antônio Lopes Peixoto, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. E ainda o conselheiro Marcos Vinícius de Barros Presídio, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que, por motivo de força maior, não pôde comparecer a esta sessão solene de posse. Para o Conselho Fiscal foram eleitos conselheiro Felipe Galvão Puccioni, Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Conselheiro Plínio Carneiro da Silva Filho, Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Conselheiro Manuel Dantas Dias, Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Conselheiro substituto Pedro Aurélio Penha Tavares, Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Registro ainda a presença das seguintes autoridades: a excelentíssima senhora presidente do TCE do Amazonas, Yara Amazônia Lins. O senhor Narlon Gutierre Nogueira, subsecretário dos regimes próprios de Previdência Social do Ministério da Fazenda. Convidamos os conselheiros empossados a se posicionarem próximo à mesa de honra para a foto oficial desta cerimônia.
Sim. Eu convido as autoridades, aos empossados, posicionarem-se à frente da mesa. Convido os empossados para posicionarem-se à frente da mesa para registro da foto oficial. Convido as autoridades que estão sentadas à mesa para posicionarem-se próximo aos empossados, por gentileza, para o registro da foto. As autoridades. Convidamos os membros da mesa a retornarem aos seus lugares no auditório. Registro ainda a presença das autoridades. Presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, José Antônio. E o excelentíssimo senhor senador da República, José Maranhão. Para saudar o presidente ora empossado, o conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, fará uso da palavra a excelentíssima senhora procuradora do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Sheila Barreto Braga de Queiroz. Senhoras e senhores, meu muito bom dia. Sintam-se devidamente saudadas todas as autoridades dos poderes da República, dos 3 níveis, porque seria difícil, já que este auditório está pontilhado, né, constelado da presença dessas figuras tão importantes à República, nominá-las. Familiares do empossado Fábio Nogueira, colegas do Ministério Público, o representante do CNPGC, Luciano Andrade Farias, o colega dileto da Ampicom, Júlio Marcelo de Oliveira, servidores, e permitam-me saudar especialmente o conterrâneo Rainério Leite, lá de Catolé do Rocha, um dos meus troncos, e, bem assim, um especial abraço a todos os membros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, na figura do seu presidente, André Carlos Torres Pontes, do conselheiro Fernando Rodrigues Catão, evidentemente do conselheiro Marcos Costa e do, ora, já inaugurado no cargo, conselheiro Fábio Túlio Nogueira. Pois muito bem, se é verdade que amor com amor se paga, a mesma lógica pode ser aplicada em relação ao favor. E eu explico. Há pouco mais de 2 anos, tive o gáudio de ser fraternalmente saudada no encargo
de PGC, Procuradora-Geral de Contas, em cerimônia ocorrida num dos filhos do presidente Fábio Nogueira, que é o Centro Cultural Ariano Suassuna, mais precisamente no auditório Celso Furtado, um equipamento cultural e acadêmico belíssimo que merece ser, por todos, conhecidos e visitado. Conhecido. Este autêntico filho da Borborema, como eu, ora, presidente da Antricom para o próximo biênio, juntamente com os demais componentes da diretoria, revela também extrema sensibilidade ao escolher uma mulher. Por motivos óbvios, reparem na mesa. Também, no caso da sucessão do valoroso paraíbucano, que é assim que eu considero, Valdeci Pascoal, Dr. Fábio saiu mais cedo do que a Barra da Aurora. E, afoita por natureza e signo, não regateei o convite, esperançosa que sou e estou, para ser-lhes brisa aos ouvidos e tocar, malgrado de mansinho, sua compreensão em face das minhas limitações, sobrepujando na lição aprendida com Orfeu, um dos 50 argonautas, o canto da sereia moderna, que é o WhatsApp. Isto posto, incumbe registrar, revelar-se a um só tempo simbólico e, como já disse, sensível, a designação de uma representante do Ministério Público de Contas para saudar o presidente e demais diretores da Atricom por corporificar, ao menos no meu sentir, uma inarredável e indeclinável, ainda que tardia, aproximação ou, em alguma medida, reaproximação institucional. Com efeito, tanto quanto os outros integrantes das Cortes de Contas da Terra Brasilis, estamos a vivenciar momento crítico e, por isso mesmo, ímpar, na e da história, procurando todos, ainda que por vias nem sempre convergentes, a construção e mantença do reconhecimento da imprescindibilidade dos colegiados de contas para o regular e desembaraçado andamento da máquina republicana, a rigidez fiscal-financeira dos entes de direito público interno e a preservação do erário. Perseguimos com afinco a otimização e o aprimoramento do controle externo da administração pública, com os pés firmes no chão da realidade, porém os olhos voltados ao infinito e além, reproduzindo o bordão de um conhecido personagem de filme infantil. Quem já passou da idade de ser mãe ou de pai é de Toy Story, de um astronauta, Buzz Lightyear, que fala sempre ao infinito e além. Assim seja a Atricom. Neste cenário líquido e movediço, pontilhado de setbacks e desafios, é animador saber que caberá ao jovem e intimorato conselheiro Fábio Nogueira, educado em um meio assaz permeável à cultura regional, enriquecido pelos valores familiares, cristão e pela ancestralidade portuguesa, que também divido com Sua Excelência, além da idade, não é? Eu me auto-intitulo jovem, porque o Dr. Valdeci chamou de jovem, então também, por extensão e analogia, como eu sou do primeiro semestre, ele é do segundo semestre de 68, somos jovens. Não é? Os jovens da primavera de 68. Nos passos inovadores e altivos dos que lhe antecederam, cabe a ele somar, onde a maioria só enxerga diferenças. Agindo como um pai ou patrono atento a tudo e a todos, deverá a imagem de um São José aplainar qualquer ressentimento, flerpas e nós, intervalados nesta madeira que nenhum cupim destrói, chamada consciência. Porte, arauto da governança pública, dentre outros apanágios e acessórios, a razão calçada em sandálias sempre apertadas e menores do que seus calcanhares, a fim de lhe lembrar de não usurpar atribuições e competências,
gizadas pela arquitetura constitucional. À frente da Atricom, doutor Fábio certamente há de orquestrar e afinar ideias que pareçam justas e adequadas a cada momento. Permitam-me sugerir, a título meramente colaborativo, o uso do nudging, essa ideia de estímulo que pode ser muito bem aplicada às políticas públicas, ao planejamento, ao controle externo, e foi recém-premiado com o Nobel na Economia, para estimular boas práticas junto aos jurisdicionados. Eu um dia falei com o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que o ser humano é movido a vantagens, né? Nem sempre ilícitas, as mais das vezes lícitas. Então, assim, eu sonho nos meus delírios com um programa de milhagens para jurisdicionados. O cara vai acumulando milhas e aí depois ele compensa essas milhas nas prestações de contas. E o que seriam essas milhas? Seriam as boas práticas, os projetos implementados que, medidos e avaliados, comprovadamente, rendessem frutos e benefícios para a sociedade. A engenharia de softwares e aplicativos, também tão cara ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, a gente compensa o tamanho, como todo pequeno, né, pela, desculpem, a imodéstia, pela ousadia, né? E, no nosso caso, nós investimos fortemente nessa engenharia de softwares e nos aplicativos, com um design à prova de idiotas, centrado no usuário e mensuração de comportamentos e previsão de comportamentos ditos públicos e desejáveis. A criação de um Banco Nacional de Decisões, o acompanhamento estatístico do grau de efetividade dos acórdãos, saber quanto recuperamos efetivamente e revertemos, através de nossas decisões, aos cofres públicos. Não há essa conta, pelo menos no Estado da Paraíba, nós não temos ainda, né, uma estatística e tabulação de dados que assim o permitam. E do dano causado ao erário, além da concepção de um prêmio de incentivo a projetos e iniciativas que privilegiem o controle prévio, o misto e social, com categorias abertas a pessoas físicas e jurídicas, não apenas aos membros, né, natos da Atricom. Por outro lado, a gestão junto aos legisladores, com vistas a insetar marcos comuns aos tribunais de contas, deve continuar. Mecanismos de acesso e bloqueio online, por exemplo, de contas e recursos públicos, além, por evidente, da continuidade desses verdadeiros milestones, nessas conquistas topográficas, como o Marco de Medição de Desempenho e o QATC. A parceria com entidades acadêmicas e organismos internacionais, sob os auspícios do IRB, também são teclas default neste painel. E eu incluiria a diversidade de gênero na Atricom, doutor Fábio. Uns projetos voltados especificamente para políticas públicas, como, por exemplo, o acompanhamento por meio de pré-natal, qualquer diversidade de gênero, né, incluindo o protagonismo feminino, deve ser iniciado. Como o senhor é muito sensível, tenho certeza que meu apelo não cairá no vácuo. A propósito, não me cai bem tampouco declinar de palpitar a possibilidade de inclusão, por livre e inequívoca vontade e adesão, de membros do Parquet de Contas nas discussões tangentes à função de controle externo, o que passa também pelo MMD e o QATC, não para expor fraquezas, mas antes fortalecer os talentos e reconhecer que juntos somos mais coesos, mais coerentes e mais resistentes a intempéries, unidos que estamos sob as bandeiras da qualidade dos gastos públicos, do combate à má gestão e da melhoria irretratável das políticas custeadas pelo suor do rosto dos cidadãos.
norteados por estratégias ecologicamente racionais e eticamente sustentáveis, não apadrinharemos malfeitores, devolveremos o Brasil ao seu legítimo soberano, o povo. E, encaminhando ao arremate, retorno a uma referência que foi declinada pelo antecessor do Dr. Fábio, né, Dr. Valdeci Pascoal, os tropeiros, a figura dos tropeiros da Borborema, né? Campina é conhecida como rainha da Borborema, e a imagem dos tropeiros para tecer votos de que o peso dos fardos não implique rendição, e que o passo nada amoroso, a vontade de vencer, galope. O chicote seja a consciência da responsabilidade perante si mesmo e perante terceiros. Os sacrifícios pessoais, sobretudo no que diz respeito ao contato com os familiares, esse furto emocional, seja compensado pelas voltas à Paraíba, pelo calor do seio familiar. E que o sol seja ameno, verdejante e raiado pela ética e probidade. Que nada atropele a rota, o destino e o ritmo desta tropa. Boa sorte aos tropeiros da Atricom. Registro ainda a presença das seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor Manuel Antônio dos Santos Neto, procurador do Ministério Público de Contas da Paraíba; o excelentíssimo senhor Diogo Novaes Fortes, procurador-geral de Contas de Roraima; o excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Oliveira de Souza, procurador de Contas de Roraima; o excelentíssimo senhor Maurício Calef, procurador do Ministério Público de Contas da Bahia; o excelentíssimo senhor Bismarck Dias de Azevedo, procurador do Ministério Público de Contas de Roraima. Registro ainda a presença das autoridades do excelentíssimo presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, o doutor João Medeiros; o excelentíssimo doutor Álvaro Gadelha, procurador de Justiça; o excelentíssimos adjuntos federais, advogados, perdão, Pedro Cunha Lima, veneziano, ele é deputado federal, perdão, Vital do Rego Ludigério, deputado estadual Manuel Renato Gadelha. Perdão. Pedimos desculpas pela falha do cerimonial e convidamos para a assinatura do termo de posse no cargo de diretor da Vice-Presidência de Relações Político-Institucionais, o conselheiro Valdir Neves Barbosa, do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Para seu pronunciamento, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Atricom, conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira.
Excelentíssimo senhor senador da República, vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima, excelentíssimo senhor senador José Targino Maranhão, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carreiro, em nome de quem, desde logo, saúdo os demais ministros, os membros deste egrégio tribunal, servidores, agradecendo a acolhida. Excelentíssimo senhor deputado federal Hugo Mota, que nos honra com a sua presença ao lado dos ilustres deputados federais Pedro Cunha Lima, Veneziano Vital do Rego, Rômulo Gouveia, que há poucos instantes compunha a mesa e justificadamente precisou se ausentar, deputado Goulart, do Estado de São Paulo, deputado Marcondes Gadelha. Quero cumprimentar também os excelentíssimos senhores deputados estaduais da minha querida Paraíba, Manuel Ludogério e Renato Gadelha, que representam o Poder Legislativo Estadual do nosso Estado e que nos honram com as suas respectivas presenças. Saudar o presidente do Instituto, Rui Barbosa, conselheiro Sebastião Elvésio, saudar o meu querido e fraterno amigo Tierce Viana Montebello, presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, cumprimentar o vice-presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, Werder Oliveira, ministro desta Corte, saudar com igual alegria o Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, presidente da AMPICOM, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Contas, cumprimentar igualmente o Dr. Ismar dos Santos Viana, diretor jurídico da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo do Brasil. Por fim, cumprimentar, o farei em várias ocasiões na minha fala, mas o protocolo impõe, o nosso querido e eterno presidente Valdeci Pascoal, que encerra por um curto período a sua missão à frente da Tricom, e saudar todos os meus colegas, diretores, conselheiros do Brasil inteiro, na pessoa do presidente do Tribunal de Contas do meu Estado. Permitam-me saudá-los na figura estimada, querida, do conselheiro André Carlos Torres Pontes. Minhas senhoras, meus senhores, demais autoridades, trago comigo lembranças do 29º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, em Goiás, em que o IP amarelo despontava como um símbolo, aprimoramento na adversidade. O IP amarelo, como os que florescem no Cerrado brasileiro, poderiam ser os IPs rosa, brancos, roxos, como os que enfeitam as avenidas da minha Campina Grande, ou ainda os que matizam o entorno da Lagoa do Parque Solon de Lucena, na capital da Paraíba. Não importa a cor, nem a flor. Imagino a luz e o vigor dos cenários primaveris do nosso Brasil. Assim, como vislumbro a força imanente do nosso povo, tão calejado pelas adversidades, mas tão resiliente em perseguir o sol. No seio da Tricom há uma primavera. Há um sentimento de entusiasmo que se traduz em uma nova primavera para os tribunais de contas. Não, amigo Valdeci Pascoal, não me aproprio do título do seu livro, apenas o pego por empréstimo. Utilizo-o para ilustrar quão desafiadora é a missão de manter vivas as flores, que simbolizam grandes e profícuos avanços nas ações do controle externo brasileiro. É uma primavera. Devemos admitir que destoa dos tempos acres
que o país tem vivido, mas abandonemos os infortúnios e dediquemos esta ocasião às flores, sem que, contudo, nos esqueçamos da nossa imensa responsabilidade para a conquista de um Brasil justo, igual, ideal. Mantenhamos o entusiasmo e ele alimentará o nosso compromisso diário com a cidadania. A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil vive tempos de inegáveis conquistas, senhor ministro, presidente Raimundo Carreiro. A Atricom é uma instituição absolutamente imprescindível à moralização da vida pública nacional. Sob as mãos honradas e operosas do conselheiro Valdeci Pascoal, sem olvidar daqueles que o antecederam, e aqui cumprimento o conselheiro Antônio Joaquim, presidiu a Atricom, em nome de quem saúdo todos os ex-presidentes que honraram e dignificaram esta associação, e de tantos quantos se dedicam à entidade, tem alcançado êxito. As nossas cortes de contas, asseguro, estão cada vez mais ágeis e modernas e eficientes. Ressalte-se, nesse contexto, a importância do acompanhamento concomitante das gestões públicas. Esta é uma vertente do controle que age preventivamente e, naturalmente, anula qualquer possibilidade de emprego da máxima chorar sobre o leite derramado. É igualmente imperioso o papel pedagógico que os tribunais de contas assumem para assegurar a legalidade e a qualidade dos serviços públicos. Os tribunais que fiscalizam e controlam são os mesmos que orientam e capacitam. Temos, em favor desses objetivos, o itinerário aplanado e as boas realizações daqueles a quem sucedemos, e a capacidade e o empenho indiscutíveis daqueles que, ao meu lado, dirigirão a Atricom e a parceria de entes não menos importantes. Refiro-me, neste caso, às virtudes dos operosos e eficientes Instituto Rui Barbosa, Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, a Associação Nacional do Ministério Público de Contas do Brasil, a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, enfim, parceiros indispensáveis nessa jornada, além, evidentemente, do reconhecido trabalho das escolas de contas que mantêm programas de formação de agentes públicos voltados à boa governança. Somos, senador José Maranhão, inegável e essencialmente um organismo de extrema utilidade pública que se detém, como já disse, não igual ao corporativismo, mas à busca de um Brasil justo e próspero. Como reforço desse modelo aprimorado de controle, voltemos ao exemplo do marco de medição, que tem ditado a celeridade processual, a superação de metas e o esmero da fiscalização. Há que se admitir, no entanto, que o caminho a percorrer ainda é longo, muito terreno ainda por semear, mas há também sementes a brotar. No campo das alentadoras expectativas, desabrocha a proposta de emenda constitucional número 22/2017, cuja minuta foi elaborada pela Atricom com a imprescindível colaboração de muitos dos seus membros, que prossegue na linha do aprimoramento dos tribunais de contas, prevê a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas e o estabelecimento de novos e mais rígidos critérios para a composição dos seus colegiados, além da previsão de uma lei nacional processual de contas. A PEC, preciso destacar,
foi apresentada, doutor Luciano Farias, ao Congresso Nacional pelo senador Cássio Cunha Lima, a quem, pelo prestígio da presença e, sobretudo, o importantíssimo apoio, reafirmamos gratidão com votos extensivos aos demais membros do Congresso Nacional, na expectativa de que absorvam a essência e a impressibilidade da mudança imperativa à consolidação das atribuições dos tribunais de contas. É imprescindível, portanto, reconhecer que as Cortes de Contas do país avançam, não apenas a passos largos, mas, sobretudo, a passos firmes, graças ao comprometimento das mulheres e dos homens que as integram. A Tricom tem, em sua essência, a força do denodo e o empenho dos seus dignos e honrados dirigentes. Essencial neste processo de consolidação é a manutenção de laços que presidam uma relação harmoniosa entre os poderes públicos, destacando em meios aos quais o emanado da vontade do povo, o poder público. Fundamental também é a preservação da união que nos trouxe até aqui. Com a mais absoluta certeza, o modelo em que se assegurou o presidente Valdecir Pascoal, a representatividade de todos os estados brasileiros, adotado quando da formação da chapa única, que agora se transforma em diretoria da Tricom, revela o espírito de unidade, corrobora o nível de comprometimento, robustece a convicção de que estamos diuturnamente empenhados em transformar a primavera dos tribunais de contas para cada recanto do Brasil. A primavera da educação ampla e de qualidade, deputado Hugo Mota, da saúde preventiva bem equipada, curativa, do meio ambiente protegido, da segurança pública precavida, da mobilidade urbana, estendendo e respeitando espaços, da infraestrutura, penetrando nas periferias das nossas cidades. Enfim, a primavera da cidadania respeitada, a primavera que sepultará a corrupção. Posso até estar sonhando um sonho demasiado alto. Então, que não seja sonho, que seja um ideal. Vamos persegui-lo, vamos conquistá-lo. É uma conclamação que ilustro pela poesia de Augusto dos Anjos. A esperança não murcha, ela não cansa. Também ela não sucumbe à crença. Vão-se os sonhos nas asas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança. Por fim, falei anteriormente dos sentimentos que trago comigo, nessa mescla de sensações que agora me invadem, há a gratidão. Chego aqui pela calçada da confiança e do estímulo que me foram oferecidos pelo conselheiro Valdecir Pascoal, amigo estimado, a quem agradeço de modo peculiar. Alicerçaram os passos que me conduziram à condição de presidente da Tricom, os meus dignos pares, igualmente estimuladores, essencialmente confiantes. Agradecer é o mínimo que me ocorre. A procuradora Sheila Barreto Braga de Queiroz, expresso a minha mais escolhida gratidão e o mais consagrado respeito. É imperioso reconhecer o incondicional apoio que encontrei no Tribunal de Contas da Paraíba, agradecendo naturalmente a cada um dos seus membros, aos setores técnico e administrativo. O faço revelando a forma zelosa e imediata pela qual o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, sob o comando do presidente André Carlo, dispensou em todos os instantes. Ao agradecer ao essencial apoio do TCU para o bom êxito desta solenidade, o faço com a mais especial saudação ao ministro Raimundo Carreiro e aos demais membros deste colégio tribunal. Por fim, aos amigos de sempre, à minha família e a Deus, a minha mais reverenciada gratidão. Muito obrigado.
Autoridades presentes, senhoras e senhores, encerra-se neste momento a presente cerimônia. Agradecemos por sua honrosa presença. Obrigada.